Olá, profissional da saúde, boa tarde. Estamos começando mais uma live aqui na BIOS nessa quinta-feira e hoje nós vamos falar sobre a associação da fotobiomodulação nos tratamentos dos pacientes com fibromialgia, né? Peguei algumas informações aí para vocês, também em termos de prevalência, e isso é importante porque se você é da área da reabilitação, se você trabalha com dor e com dor crônica, já deve ter percebido que principalmente depois da pandemia, a fibromialgia está mais diagnosticada, né? O que eu encontrei nas referências é que nós temos aí uma prevalência de 4,4%, né, de pacientes com fibromialgia, sendo que 8 vezes mais desses pacientes são mulheres, né? Então, existem diversos fatores, né, para que você tenha um diagnóstico de fibromialgia. Hoje, desde 2019, o paciente com fibromialgia é considerado PCD, caso ele não consiga trabalhar. Tamanha é a questão generalizada da dor, né? Dor é incapacitante e faz com que indivíduos que tenham fibromialgia muitas vezes percam, né, sua possibilidade de trabalho, porque isso implica no sono, na qualidade de vida, na mobilidade, em diversos pontos aí bem sensíveis, tá? Então, para quem não sabe totalmente a definição, a fibromialgia, ela é o principal fator de dor crônica hoje considerado no Brasil, tá? Então, a ponto de a gente ter agora uma lei que considera esses pacientes como PCD para fins, né, trabalhistas e de direitos e tudo mais. Ela é uma síndrome crônica que ela se caracteriza por uma dor generalizada, tá? Algumas áreas específicas, elas têm pontos sensíveis, né? E aí como se a sensibilidade estivesse aumentada, tá? Vocês estão vendo que eu estou falando e olhando para o celular aqui, e às vezes eu estou olhando para você que está acompanhando a gente no YouTube. Então, a gente está em 2 canais. Você que está no YouTube, sempre clica aí no nosso canal e fica ligado, porque a gente vai sempre postar esses vídeos. E você que está aí no Instagram, a gente está tentando fazer essas lives toda quinta-feira. Se falhar, a gente repete, mas a gente tem muito conteúdo aqui já, então fica sempre com a gente aqui, tá? Tem algumas pessoas perguntando aí no chat sobre a questão do curso. Sim, nós vamos ter um curso no dia 13 e 14 de abril, aqui em São José dos Campos. Ainda tem vagas e nós vamos falar de diversos direcionadores clínicos. É só você entrar em contato com os representantes aqui da BIOS para fazer sua inscrição, né? As vagas são limitadas. E se você tiver também dúvidas e quiser trazer para esse curso casos para que eu te ajude com o seu planejamento terapêutico, então essa é a oportunidade de você ter uma formação completa nesse curso. Inclusive, vamos falar também de fibromialgia. Mas, voltando e adiantando aqui sobre a fibromialgia, né? Então, existe uma dor generalizada e uma sensibilidade em algumas áreas específicas. Um outro ponto muito importante é que é um ciclo vicioso, né? Por conta da dor, também são pacientes que sentem muita fadiga mental, psíquica e uma fadiga muscular mesmo, tá? O distúrbio do sono está associado, além de dificuldade de concentração, dificuldade de memória, e essa dificuldade mental, né, que parece uma fadiga, né, muitos referem até a cefaleia, a enxaqueca junto. Existe um termo nessa área que é usado que se chama nevoeiro cerebral, né? É muita coisa ali e a dor fazendo a sua vez ali no cérebro, então deixando a pessoa realmente muito fadigada. Então, quer dizer, é super complexo e multifacetado, né? A dor crônica, ela mina com a qualidade de vida das pessoas. E claro que essa dor
tem ali os seus componentes também afetivo-emocionais, tá? E a gente vai ver que já existiram até estudos, né? Tem uma tese, inclusive, que eu li recentemente de uma colega, que associou a estimulação transcraniana com a fotobiomodulação e teve ótimos resultados, né, nesses circuitos de dor, de comando de dor afetivo-emocionais, e aí o paciente apresentou bastante melhora, tá? Então, a gente pode pensar na fotobiomodulação, a gente pode pensar na associação da fotobiomodulação com outras áreas também, porque uma sintomatologia muito complexa e que, se nós formos pensar, a fotobiomodulação se aplica pelos seus princípios de estímulo, tá? Características, então, da fibromialgia em que nós podemos fazer um raciocínio para associar o uso da fotobiomodulação. Vou sugerir para vocês o nosso aparelho de LED, tá? Esse aparelho de LED é o aparelho da BIOS, ele é um BIOS 10, tá? Ele tem uma ótima potência para aproveitamento dos fótons disponível aí no mercado, tá? E esse aparelho, você vai ter dois comprimentos de onda, que são o vermelho e o infravermelho, né? E para as características da fibromialgia que nós vamos falar aqui, os dois são interessantes, o vermelho e o infravermelho, usados de maneira separada, mas também de maneira conjunta, porque é possível usar de maneira conjunta com esse aparelho aqui, tá? Então, esse aparelho tem uma ação dos comprimentos de ondas separado e também conjuntamente, tá? Então, vamos lá para algumas características. Ó, tem uma colega aqui dizendo que ela usa o ILIB e faz terapia neural juntos e ajuda bastante nas dores dela. Exatamente, como a gente reforçou aqui, que existem estudos mostrando sobre isso. A dor generalizada, depois se você puder falar como se caracteriza a sua dor, ajudaria bastante a gente aqui, né, no conhecimento de mais pacientes. Dor generalizada, então é uma dor difusa que afeta os músculos, os ligamentos e os tendões, tá? Geralmente o paciente de fibromialgia descreve essa dor como uma dor profunda e persistente, tá? O que agrava geralmente a dor no paciente com fibromialgia e que nós muitas vezes, é um paciente queixoso, né? É a questão do estresse, né? Uma atividade física mal orientada, mudanças climáticas, né? E com certeza a falta de sono, tá? Então, para dor generalizada, pessoal, o que seria mais interessante? Eu falo que quando a gente tem muita comorbidade, como a nossa colega disse aqui, nós precisamos pensar sempre no ILIB, né? O ILIB vai atuar de maneira sistêmica, integral e integrada. E aí nós podemos utilizar com esse aparelho, por exemplo, a luz vermelha, tá? A luz vermelha, aqui nesse aparelho, você pode programar até 20 minutos. Eu coloquei na luz vermelha e esse ILIB pode ser feito na região do punho, tá? E esse ILIB também pode ser feito na região de carótida, tá? A partir de 5 minutos a gente já tem resultados, certo? Então, é algo que a gente pode associar aos nossos protocolos. Pontos sensíveis são pontos gatilhos, são pontos ali muito presentes em áreas específicas na fibromialgia, tá? Essas áreas podem desencadear reflexo de dor, até mesmo com toques bem leves, tá? E esses pontos sensíveis são bem característicos da questão da fibromialgia, tá? Se você tem um ponto sensível mais superficial, não sendo um ponto gatilho ainda, tá? A gente poderia atuar com o infravermelho, né? Porque nós estaríamos ali regulando essa resposta de dor,
tá? E modulando essa questão da sensibilidade, né? Mais ou menos 2 minutinhos com infravermelho sob o ponto sensível. Se isso for uma característica mais periférica, tá? Uma característica mais superficial. Se você tiver o ponto gatilho mesmo, que você já tem um nó, o ideal com o nosso aparelho é você usar os dois juntos, vermelho e infra, de 1 a 2 minutos em cada ponto gatilho. Você também pode ter bons resultados. A questão na fadiga, da fibromialgia, na minha experiência, é a seguinte: quando você tem muitos pontos, você iria distribuir as suas aplicações em todos os pontos que você mapeou, né, na avaliação desse paciente. E muitas vezes, iniciar por aí pode fazer com que você gaste mais tempo trabalhando na terapia, né? Então, o legal é fazer a avaliação, mapear dor generalizada, dor sensível, ponto gatilho, fadiga, as questões da anamnese do distúrbio de sono, cervicalgia, né? Mapear tudo isso. Mapear os pontos, inclusive saber onde eles estão, fazer limiar de dor. E aí aplicar o ILIB, né? Aplicar o ILIB e na sequência já fazer uma avaliação aí imediata após a aplicação, se isso está modulando, e aí entrar com aplicações pontuais, né? Geralmente eu faço uma sessão de até 40 minutos com esse paciente, em que eu vou usar ILIB, aplicações pontuais, e outras terapias, seja acupuntura, seja ventosa, seja terapia manual, né? Sejam terapias funcionais, seja eletroestimulação transcraniana, a própria fotoneuromodulação, mas aí cada um dentro daquilo que também já trabalha, aromaterapia, terapias integrativas, ozônio, tudo isso se aplica, né? Ultrassom terapêutico é algo que eu uso bastante por causa da termoterapia, mas enfatizando a fotobiomodulação, aqui seria interessante, tá? Então, nos pontos sensíveis nesse sentido, fadiga, que a gente comentou, é uma sensação de cansaço persistente e ela está muito exacerbada quando a fadiga mental também está presente, né? O tal do nevoeiro cerebral, como se a pessoa não conseguisse sair dali e mesmo descansando a pessoa ainda sente cansaço, né? Então é bem debilitante, atrapalha muito na atividade de vida diária e para isso também estamos de olho nos resultados do ILIB, que foi orientado agora no início. Distúrbios do sono, né, podem contribuir com toda essa sensação de desgaste, com toda essa sensação de fadiga, toda essa sensação de dor do paciente. E aí, os fatores que desencadeiam nele também é importante você saber. Por quê? Por mais que eu acredite e tenha muito resultado de diminuição de limiar de dor, até mesmo imediato, cada paciente vai ter um tempo de ação disso. Fatores que desencadeiam em umas pessoas não desencadeiam em outras, e tem que estar ligado nisso. Então, não adianta a gente fazer a terapia e o paciente não dormir, por exemplo, né? Porque a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, né? É um trabalho totalmente integrado. Então, até por conta da dor, os pacientes têm dificuldade de dormir, né? E aí você vai alimentando esse ciclo de fadiga, tá? Legal orientar-se com um médico adequado para algum tipo de suplementação. Hoje, os meus pacientes que têm fibromialgia, que dormem melhor, são os pacientes que têm ali uma regulação hormonal suplementada e uma alimentação regulada muito melhor, tá? E aí, os outros sintomas, né, como o nevoeiro cerebral, a ansiedade, a depressão, as dores de cabeça. Existe também a síndrome do intestino irritável nesses pacientes e a sensibilidade
A luz, a som e cheiro, né, muito exacerbado, são características importantes da síndrome da fibromialgia, que eu sempre fico de olho se estão melhorando, né? Se estão piorando, como que o paciente refere isso. Então, isso está sempre na minha anamnese, porque o que engloba toda a questão generalizada da dor. Então, olha lá, como que tá essa questão do nevoeiro cerebral, a ansiedade, a depressão, as dores de cabeça, o intestino, né? Se tá hipersensível. Nas mulheres a gente tem que ver o período em que ela tá também aí passando por mudança hormonal, porque tudo isso influencia, tá? A prevalência, como eu disse, é maior em mulheres, e eu acho que o agravamento do que eu vejo de todos os pacientes que eu já atendi, eu tive uma vez um paciente homem, e nas mulheres eu acho que a gente tem também a questão né, das variações hormonais, da questão até mesmo da sociedade. E no Brasil, então, como eu disse, a gente tem cerca de 4,4%, mas os estudos sugerem que no mundo a gente pode ter até 8% da população adulta mundial afetada pela fibromialgia, né? Então, existe uma característica multifacetada que implica estresse, implica muito estresse, né? Implica o sistema nervoso central, implica fatores já traumáticos, né? E muito relacionada a doenças autoimunes e, consequentemente, alimentação e questão metabólica também, né? A fotobiomodulação é interessante porque o que a gente entra no consenso, e a gente tem aqui pacientes, né, que estão contribuindo. Eu também faço ozônio, ela falou, a Fernanda. Privilégio, durmo super bem. Ai, que bom. Mas você falou que tá fazendo ILIB, hein? Uso bastante na cervical, pois tem uma má formação. Legal, obrigada por estar participando. Então, a gente tem a fotobiomodulação sendo bem estudada. Tem um grupo também aí de colegas de São Carlos que estudam a fotobiomodulação com o ultrassom terapêutico, especificamente na fibromialgia, e eles encontraram pontos de reflexologia na mão que são interessantes também de se tratar, né? Mas o que a gente encontra é uma dor, uma situação de difícil manejo, né? E a gente encontra estudos mostrando que reabilitação, fono, físio, psicólogo é o remédio para o que está acontecendo aí com a fibromialgia. Na fotobiomodulação, olha que interessante, a maioria dos artigos mostram que os pacientes que estão piores melhoram mais, né? A gente sempre fala isso sobre luz. Quanto mais o paciente precisa dessa energia, mais ela é absorvida, e a gente tem resultados muito bons naquela situação bem aguda, né? Na situação aguda a gente tem que atuar, e na situação crônica a gente tem que alongar também o nosso tratamento, né? Nunca trabalhe de maneira individualizada e pontual. Uma sessão melhorou, tal, vai embora. A fotobiomodulação, ela é tratamento. E esses mesmos artigos mostram que ao mesmo tempo que a dor diminui, a ansiedade e o humor também melhoram, né? Eles conseguiram mensurar isso, né? Na maioria dos casos aí de artigos que eu li, porque isso é uma referência e algo que está muito ligado aos pacientes, tá? Então, hoje, a fotobiomodulação e algumas outras práticas dentro da saúde integrativa são considerados o melhor remédio para fibromialgia, porque é algo de difícil manejo. Você vai tomar uma medicação que vai controlar o sintoma de dor, mas não vai melhorar o que tem aí
em volta, o que está generalizado, tá? Eu falo que pode até não haver um consenso na literatura, mas como um recurso clínico, com os estudos que a gente já tem, com o raciocínio análogo que nós fazemos sobre, né, o estímulo sanguíneo, nós conseguimos ver essa melhora. E claro, a gente vai avaliar paciente por paciente a melhora de cada um, mas sabemos que as indicações do uso, tanto do ILIB como das aplicações pontuais bem direcionadas, nos ajudam aí a principalmente reduzir a dor que é limitante, reduzir esse cansaço mental, esse nevoeiro cerebral, melhorar o sono, a qualidade de vida e tentar quebrar um pouco esse ciclo vicioso da fadiga, do sono e da dor, tá? A nossa colega tá contribuindo ali, disse que tomou Tramal por 14 anos e depois que associou aos tratamentos conseguiu sair da morfina. Olha que legal esse depoimento, né, de uma pessoa que faz em si o uso da fotobiomodulação. Está há 4 meses sem Tramal. Que legal, muito bom. Isso é um benefício da fotobiomodulação. Chega uma hora que a gente precisa sair da medicação. Isso me faz lembrar também um paciente que eu tive que teve uma intoxicação por anti-inflamatório, né? Por tomar por muito tempo, teve um problema, quase teve um problema pior, renal, e conseguiu aí desmamar dos medicamentos para dor e reabilitou com físio, fotobiomodulação e atividade física, tá? Então, vamos, né, juntos, acho que quanto mais a gente entender que a fotobiomodulação veio para isso, para ser remédio para muitas situações em que a gente não tem mais saída, entender bem profundamente esses mecanismos de ação e trabalhar com diretrizes em cada caso do seu paciente. Eu sempre sugiro, de acordo com os estudos, que a gente sempre trabalhe dentro de uma perspectiva de tratamento, né? Iniciar com no mínimo 2 vezes na semana, 10 sessões e ir acompanhando o paciente até que você tenha um platô, estabilizando principalmente as questões de limiar de dor, para que você possa ir ajudando o seu paciente, tá? Em caso de desmame de medicação, é um paciente que vai entrar em manutenção, vai ficar mais ou menos passando, né, uma vez por semana. Eu tenho pacientes que têm a fibromialgia dentro de uma síndrome autoimune e aí nós vamos trabalhando com ciclos, né, a cada mês se aplica 10 sessões nesses pacientes e depois eles têm um repouso, ou eu também tenho pacientes em que a gente passa por esses ciclos, espera o paciente entrar numa crise, ver se o paciente tem uma crise e retoma. E já tive pacientes que não tiveram mais crises e conseguem controlar a dor de maneira bem mais simples, tá? Que legal. Tem uma pessoa comentando que vale a pena comprar o ILIB. Sim, vale a pena. A gente pode orientar, tá? Se você quer fazer uso domiciliar do ILIB, a gente pode orientar a sua compra e o protocolo para você, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso, né, que a gente precisava falar. Quer dizer, nós temos indicações de uso do comprimento de onda vermelho, do comprimento infravermelho, dos dois juntos. O nosso aparelho faz ILIB e essas aplicações conjuntas, tá? E aí é um custo-benefício muito interessante. Não esqueçam, esperamos vocês no nosso curso também, dia 13 e 14 de abril, sem ser esse final de semana, no próximo, aqui em São José dos Campos, tá? É só se inscrever. Olha que legal. Até minha filha de 3 anos, quando está com o incômodo, pede para usar o ILIB. Olha, então a criançada já está mais moderna, né? Com o uso do remédio de luz. Que legal. Obrigado aí pelo seu depoimento. Essa live, pessoal, vai ficar salva aqui no nosso Instagram e também
siga a gente lá no YouTube que estamos alimentando lá de vídeos para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer informação, entre em contato com os nossos consultores, eles podem até, inclusive, me colocar em contato com vocês, caso tenha alguma coisa que a gente possa contribuir aqui na BIOS, tá bom? Um bom almoço, uma boa tarde para vocês e a gente se encontra. Se vocês quiserem dar sugestões de live, é só escrever pra gente aí nos comentários do YouTube ou aqui nos comentários do nosso Instagram. Até mais!